Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vos fala, o pastor Alexandre. Vamos dar continuidade a Romanos 12, essa exposição, que isso venha trazer um crescimento para a minha vida e para a sua vida, que tem acompanhado aí o canal Viver a Bíblia. No vídeo passado, nós falamos sobre Romanos 12:1, a qual diz que Paulo ele roga pelas misericórdias de Deus para nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, no vídeo passado, eu coloquei que não tem como de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável sem o corpo de Cristo, ou seja, sem Cristo estar em nós, ou nós estamos em Cristo. Não tem como, não tem hipótese alguma. E por causa, nós mostramos alguns textos que falam sobre isso, que a nossa carne, em vários aspectos, ela é condenável diante de Deus, por causa mesmo do pecado. E Deus odeia o pecado. É o que faz separação entre nós e Deus. E no vídeo passado eu não li um texto no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, eu acho muito interessante. Jesus fala que o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. Então, tudo o que está escrito aqui no verso 1, ou seja, que apresente o vosso corpo sacrifício vivo, ou seja, Cristo é o nosso sacrifício vivo, sacrifício santo, se for olhar, Cristo é a verdadeira santidade de Deus, e agradável, Cristo foi um sacrifício agradável a Deus. E aí entra nós nessa história como igreja, para que o nosso culto seja racional diante dele. E o texto continua dizendo que: e não vos conformeis com este século. Paulo, ele coloca algo muito interessante, para nós não vos conformarmos com este século, ou algumas traduções falam mundo, para nós não conformarmos. Quando a gente fala conformar, é no sentido de ficar moldado às coisas do mundo. E então é interessante que isso ele vai estar falando de nós não conformarmos, vai falar de transformação de mente, para que nós experimentemos algo. Olha, a Paulo ele vai fazendo algo interessante, e para nós percebermos que ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar, para nós experimentarmos algo, que hoje nós vamos começarmos a falar sobre isso, que é a vontade de Deus. É algo tremendo, é algo sublime, que nós possamos entender isso. Então, quando Paulo ele fala para nós não conformarmos com este mundo, eu creio que na primeira carta de João ele vai deixar isso bem claro para nós, assim de uma forma bem explícita, que é no capítulo 2, no verso 15, está escrito assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha para você ver, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse texto aqui ele é tão interessante, porque nós sabemos que Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Cristo revelou o amor de Deus para nós. O João 3,16 ele é bem claro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa revelação do amor de Deus veio através da pessoa de Cristo. E olha o que o texto fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai? Jesus. Ou seja, Jesus não vai estar nessa pessoa que ama o mundo. Por isso que nós não podemos conformar com esse mundo, e eu entendo que para nós darmos um culto racional é só em Cristo, é só através de Cristo, não tem outra forma. E aí, o texto ainda continua, que ele fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, eu não posso amar o mundo nem as coisas do mundo. Por quê? Porque isso é um sinal de que Cristo não está na minha vida, quando eu estou amando. E agora, o mais interessante desse texto é que fala que aquele que faz a vontade
do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Então o texto de Romanos, olha para você ver como é que ele liga com a primeira carta de João, e mostrando isso, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Porque se eu me conformo com o mundo, se eu amo o mundo, se eu pratico as coisas do mundo, automaticamente é um sinal claro que o Cristo não está na minha vida. Aí vai de Vion pergunta, pastor, o que é as coisas do mundo? Paulo ele fala que usa deste mundo como se dele não precisasse. Então, o que é as coisas do mundo? E como que eu vou rotular o que é do mundo, o que não é do mundo? Isso não parte de mim e não parte de você para falar isso é do mundo, isso é do mundo, porque nós estamos do mundo. Jesus falou isso. Ele orou ao Pai para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Então a gente precisa entender que como está a nossa mente em relação às coisas do mundo. Será que as coisas do mundo têm sido primordial na minha vida? Eu tenho focado a minha vida mais para as coisas do mundo ou mais para as coisas de Deus? A minha mente está voltada mais para as coisas dessa terra ou para as coisas de Deus? Porque fica uma incógnita, fica uma interrogação muito grande, porque eu estou no mundo, você está no mundo. E como eu não vou utilizar dessas coisas desse mundo, sendo que eu estou nele? Então é praticamente impossível. Então Paulo aqui, quando ele fala para a gente não conformar, por quê? Porque nós não podemos ser parecidos, com forma desse mundo. A gente tem que ser parecido com Deus, com Cristo. E qual é a forma de nós parecermos com Cristo? As nossas atitudes. Como eu tenho agido, como as pessoas têm me visto. Eu resplandeço a glória de Deus, eu resplandeço a graça de Deus. Então, primeiramente, conformação. Eu não posso ser parecido com o mundo. E isso automaticamente passa por uma transformação de mente. E quando nós falamos de mente, está ligada à nossa alma. Não está ligado ao nosso espírito, está ligado à nossa alma. Porque como está a nossa alma? A nossa alma, dela vem o que? A questão da nossa vontade. Olha para você ver, vai entrar na questão da vontade de Deus embaixo, mas na nossa alma tem a nossa vontade. E a vontade, muitas vezes, da nossa alma não condiz com a vontade de Deus, quando não temos uma mente transformada. A nossa alma precisa se converter, a nossa alma precisa ter o quê? Uma transformação através da palavra, através dos parâmetros bíblicos. Então, a alma está ligada a isso, a sua consciência, as suas vontades e as suas emoções. Então, automaticamente, eu preciso ter uma mente renovada, ligada à consciência, uma consciência voltada para Deus, através do Espírito Santo, através da vontade de Deus. E aí o texto aqui fala o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que está ligado, igual eu falei, a um encontro com Cristo. Não existe uma mente transformada sem um encontro com Cristo. Não pode haver. E em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios 3, 18, olha o que está escrito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha a palavra transformada aí, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória. Um encontro com a glória de Deus, um encontro face a face. E muitas pessoas, às vezes, não entendem a questão da importância da glória do Senhor. A Bíblia, ela enfatiza muito isso. Muito, muito, muito isso. E nós vamos ver aqui no texto aqui que nós somos o quê? Transformados. Em Êxodo 29, vamos lá? Êxodo 29, 43. Olha o que Êxodo 29, 43 vai nos ensinar. Êxodo 29, 43. Está assim, ó.
42 está: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para vos falar contigo ali. Olha, Deus encontrando com o povo. E qual era o sinal que Deus encontrou? Que Deus estava realmente ali? A glória de Deus. E olha para você ver que interessante, 43. Virei os filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Por minha glória sejam santificados. Então qual que é a função da glória de Deus? Nos santificar. Então, baseado em Coríntios, que nós acabamos de ler, 2 Coríntios, olha para você ver que interessante. Nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós somos transformados através da santificação. E isso está ligado à pessoa de quem? À pessoa de Cristo. Não há outra pessoa. É Cristo quem nos santifica. É Cristo quem nos mostra a verdadeira santificação. Que no nome do Senhor Jesus nós possamos entender isso, que nós possamos vivenciar isso, que nós possamos ver isso a cada dia. Então, Romanos 12 está ligado totalmente à pessoa de Cristo. E nós precisamos ser transformados, mente transformada através da mente de Cristo. É o que Paulo também diz, para nós termos uma mente de Cristo. E eu acho interessante que Paulo passa por esse processo de não conformar, ou seja, não ser parecido com o mundo, vem com um processo de transformação, ou seja, porque só através de uma transformação é que eu vou estar sendo parecido, moldado, o que? A vontade de Deus. Tudo isso se resume à vontade de Deus. Então, nós vamos começar agora a entender por que é tão importante nós conhecermos a vontade de Deus. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, significa que eu não estou me parecendo com o mundo, significa que eu já tenho uma mente transformada, significa que eu já apresento um culto racional a Deus através da pessoa de Cristo. Então a vontade de Deus, ela é muito importante na nossa vida, porque ela expressa a própria pessoa de Cristo. Olha para você ver que interessante em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. O que está escrito? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, eu e você precisamos saber o que é a vontade de Deus, porque nós vamos experimentá-la. Nós já sabemos que ela é boa, nós já sabemos que ela é agradável, ela é perfeita. Eu não quero entrar nesses pormenores, mas eu quero dizer algo. A única forma assim plena de nós conhecermos a vontade de Deus é conhecermos Cristo, porque Ele, nas Escrituras, em todo o tempo que Ele passou na Terra, Ele veio exatamente nos apresentar essa vontade. Jesus, Ele nos apresentou essa vontade, e isso é tremendo da parte de Deus. Então, Jesus, ele mostra como é a vontade de Deus. Então, eu vou tentar, no próximo vídeo, passar algo para os irmãos sobre essa vontade. Já vou deixar algo aqui para nós começarmos a entendermos, porque nós já sabemos que ela é boa, nós já sabemos que ela é agradável, nós sabemos que ela é perfeita, mas vamos entender como ela é utilizada e como ela se revela. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, está escrito assim, para que no tempo que vocês, vamos ler o 1 para entender, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Olha a palavra pensamento, olha a palavra mente sendo voltada aqui, para nós termos o mesmo pensamento de Cristo. Porque Cristo sofreu na carne e agora nós precisamos armar disso, ou seja, nosso pensamento precisa estar voltado para isso. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mente transformada é uma mente que pensa nas coisas de Deus. É uma mente que deixou o pecado. Aí vem o 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, não viva segundo a carne, segundo as paixões do mundo. Não viva como o mundo. Mas
Como que eu tenho que viver? Mas segundo a vontade de Deus. Então, ou seja, a vontade de Deus se expressa num pensamento que eu tenho voltado para Cristo. E segundo Cristo sofreu, ou seja, segundo Cristo passou, eu também tenho que entender o que significa a cruz na minha vida. Por isso que o Cristo diz para nós carregarmos a nossa cruz. Olha para você ver que interessante. É entender um propósito, entender a vontade de Deus. O tema do vídeo é entendendo Romanos 12, mas olha para você ver, é entendendo a vontade de Deus. Romanos 12 está querendo nos apresentar a vontade de Deus. E eu preciso entender. Então, esse processo só é através de Cristo. E ele começa a se estreitar. Quando você vai para Efésios 1:9, olha para você ver que interessante. Efésios 1:9. Ele fala assim, vamos ler também o 8, que ele fala assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, segundo o seu prazer que propuseram em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus sendo desvendada. Então, Paulo também nos mostra aqui que outrora isso era um mistério. Poucas pessoas tinham esse privilégio de conhecer a vontade de Deus, mas Cristo nos revelou. O sangue de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, a vida de Cristo, tudo se resume no cumprimento da vontade de Deus. E agora isso é revelado a nós. Então que esse mistério a cada dia seja desvendado, para que nós possamos conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Paulo, nos inícios das suas cartas, ele fala que ele recebeu esse ministério segundo a vontade de Deus. Então que Deus, segundo a sua vontade, possa nos mostrar aonde devemos caminhar, aonde nós devemos estar. A Bíblia, ela vai mostrar isso claramente. Jesus, ele fala muito sobre isso, fala que a comida que ele comia consistia em fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz para nós termos fome e sede de justiça. Então, a vontade de Deus precisa ser revelada em nós através do Espírito Santo, para que pelo poder da sua graça, pelo poder da tua verdade, nós possamos entender qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, e nós vamos continuar no próximo vídeo, falando um pouco mais sobre a vontade de Deus. Amém? Que nós, segundo a graça, segundo o poder, segundo a verdade de Cristo, venhamos nos conformar à imagem dele e ser transformado pela sua glória, pela sua santificação, para que não mais andamos segundo o curso deste mundo, mas entendemos que Cristo, ele é tudo em nós. Deus te abençoe e que a palavra viva do Senhor esteja no teu coração e esteja na tua alma. Leia a Bíblia constantemente, faça orações para que o nosso espírito venha a ser moldado segundo os parâmetros de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.